A paz do Senhor, irmãos. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Nosso texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo de número 6, que diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu povo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer ficar sentadinho ali? Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nossa palavra-chave é Antigo Testamento. O primeiro tópico: Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro subtópico: o plano de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3 diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o plano de Deus era que todos os moradores, todos os habitantes da terra fossem salvos. Mateus 24,14 vai dizer que: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, só então virá o fim. Todo mundo precisa conhecer o Evangelho, todas as nações precisam conhecer o Evangelho, todas as pessoas precisam ser conhecedoras do Evangelho para que depois venha o fim. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que? Versículo 4. Que quer, quem está falando aqui? Está falando de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então pode notar que desde o princípio Deus tem o desejo de Deus, o sonho de Deus. Deus não sonha porque ele não dorme, né? Mas o sonho de Deus, na nossa linguagem, é que todos os homens, todas as pessoas, todos os seres sejam salvos. E conheçam a verdade. O que é a verdade? João 14,6 diz: Jesus dizendo: Eu sou o caminho e a verdade. Então nós precisamos conhecer essa verdade para poder ser libertos. João 8,32, né? Conhecereis a verdade, que é o próprio Jesus, e a verdade vos libertará. Então o meio planejado por Deus para isso passava por uma nação. Então é uma nação escolhida, e Deus escolheu essa nação para que essa nação distribuísse a salvação para as demais pessoas. Que nação foi essa? Essa nação foi Israel. Israel foi chamado com um propósito missionário. Então Isaías 43:1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Criou aqui significa gerar, significa dar origem, ó Jacó, e que te formou, ou seja, que te estruturou. Ele te criou, ele te deu vida e depois ele te estruturou. Não mexe aí que balança aqui o vídeo, tá? Ó Israel, não temas, porque eu te remi. Remir significa resgatar, tornar a obter, ou seja, obter de volta. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O segundo subtópico fala sobre a falha de Israel. Então, quais foram as falhas de Israel? Algumas, não vamos falar todas aqui, mas algumas. Primeiro, eles se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Eles se preocuparam muito com a identidade racial e nacional, ou seja, se preocuparam muito com eles e deixaram os outros de lado, esqueceram o propósito para o qual eles foram chamados. E terceiro, deixaram de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Era para ser testemunhas de Deus, mas acabaram guardando somente para si. Somente eles começaram uma parte de egoísmo, né? Começaram a guardar para si aquilo que era para distribuir para todas as nações. Ezequiel 22, de 1 a 5 diz, fala tudo isso aqui, tá? Fala um pouco, a Bíblia inteira em todas as partes fala disso daqui, mas aqui vai falar um pouco de cada uma dessas coisas que nós citamos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Está falando de Jerusalém aqui, tá?
E dize, assim diz o Senhor Deus. Interessante que Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu para colocar ali o seu trono, para colocar o seu tabernáculo, para colocar o seu palácio, a sua morada. E aqui está chamando de cidade sanguinária. Pensa bem. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio aqui é vergonha, opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão, ou seja, zombarão de ti, infamada, cheia de inquietação, porque recebeu o propósito de Deus, guardou para si e depois começou a fazer coisas que não devia, começou a fazer coisas erradas. Então, mas apesar disso, Israel não deixou de ser bênção para as outras as nações. Aí vem o terceiro subtópico, a contribuição de Israel para o mundo. Então, se Israel foi bênção para o mundo, como que ele foi? Então, os judeus eles receberam e também preservaram todo o Antigo Testamento. Eles traduziram em grego, traduziram para o grego, que era a língua mais usada naquele período, no período que Jesus esteve presente aqui na terra. Eles mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e todas as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então, o próprio Jesus, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então Israel teve uma grande contribuição para o mundo. João 4,42 diz assim, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E também o versículo 22 do capítulo 4 de João, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não foi? Jesus não nasceu lá na Judéia, Jesus não era da tribo de Judá. Pois é, então a salvação vem da parte deles. O resumo desse tópico diz que, embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. O segundo tópico fala sobre o amor de Deus para com as nações. Primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Também nós podemos perceber isso em algumas passagens bíblicas. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 52, 10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então você vê, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, pode ver, sempre fala de todas as nações, não é uma nação só. Essa nação sim, foi escolhida para que fosse fonte de bênçãos para todas as demais, mas desde o princípio, a vontade de Deus é que todos conhecessem a verdade, todos conhecessem a salvação do nosso Deus. Então a preocupação de Deus para com as nações, ela é clara desde o Antigo Testamento. O segundo subtópico fala sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Então Sarepta é uma antiga cidade da Fenícia, que ela é localizada próximo ao sul de Sidom. Ela não pertencia a Israel, é fora do país de Israel, é um outro país, é separado. Então Elias profetizou que haveria uma grande seca na terra. O que aconteceu? Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva, e ela era uma viúva muito pobre. Então, por fim, ela foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Então, Elias, quando chegou, ela estava apanhando alguns gravetos para que ela pudesse fazer uma fogueira e ali assar dois pequenos pães, e assim poder alimentar ela, o filho dela, e depois iria morrer, porque não tinha mais esperança nenhuma. Já que não estava chovendo, já que não tinha água, já que não tinha mais o que fazer. Mas o que aconteceu? O profeta chegou e falou assim, faz o seguinte, faz o que você está fazendo, o que você disse que ia fazer, porém, faz primeiro para mim. Ela acreditou na palavra do profeta.
ela fez, entregou para ele, ele comeu, ele falou assim, ó, e ele profetizou na vida dela, nunca mais vai faltar, nesse período, enquanto não houver chuva, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar a farinha na panela. E realmente foi isso que aconteceu. Aí passou um tempo, o filho dela adoeceu e ele morreu. Então nesse momento, aí que sim, Elias ele faz uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Ele ressuscita o filho dela, não pelo poder dele, mas pelo poder de Deus que estava na vida dele. 1 Reis 17, 24 diz: então a mulher disse a Elias, logo depois do fato de Elias ter ressuscitado o filho dela: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Lucas 4, 25 vai dizer assim também, ó, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Olha só, haviam muitas viúvas em Israel, mas ele foi para onde? Deus mandou lá para fora de Israel. Então o cuidado de Deus em se tornar conhecido pelos estrangeiros sempre foi muito grande. O terceiro subtópico fala sobre a missão de Jonas em Nínive. Nínive também não fazia parte de Israel, Nínive fazia parte da Síria. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Então Jonas 1 e 2, aqui é o chamado, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha o cuidado que nós temos que ter. Toda malícia, conforme ela vai se ajuntando, ela vai subindo e vai chegando até a presença de Deus. E Deus ele manda profeta para avisar. Deus ele vai dando a sua palavra, mandando a sua palavra para que o povo se converta, para que o povo volte-se para ele. Mas se não voltar, o juízo de Deus é certo sobre a vida das pessoas, sobre a vida da cidade, sobre a vida do país, sobre a vida do mundo inteiro. Então Nínive era a capital da Síria. Eu falei Síria, né? É a Síria, tá bom? Uma nação perversa, cruel e também imoral. Então a princípio Jonas desobedeceu, ele foi lançado ao mar e por fim culminou na salvação de todos os marinheiros. Você deve conhecer a história, mas se não conhecer, num outro momento a gente fala sobre ela. Jonas 3,2 diz assim, ó, novamente a repetição do chamado e da mensagem que Deus fala com ele. Está balançando aqui, ó. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha só, Deus ele fala com o profeta, Deus ele manda, ele direciona onde o profeta deve ir e depois ele diz qual que é a mensagem que o profeta deve pregar. O que nós temos que fazer? Obedecer fielmente aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus fala para nós. É isso, exatamente isso que nós temos que fazer. Jonas 3,4 vai dizer assim: e começou Jonas a entrar pela cidade pelo caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, Nínive será destruída. Então a mensagem também foi dada por Deus. A mensagem não somos nós que escolhemos, não somos nós que falamos do jeito que nós queremos, não. Tudo é dado por Deus, tudo tem que ser da forma como que Deus quer que seja. Então o capítulo 3 do livro ele destaca ter sido um dos grandes despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos um jejum. Olha, fizeram um jejum geral, toda a população, do menor ao maior, na verdade do maior ao menor, porque o próprio rei decretou esse jejum. Até os animais ficaram sem comer. Então foi jejum e foi oração. Por isso o juízo de Deus não recaiu sobre eles. Aí Jonas 4,4 diz assim, ó, e disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Olha, Jonas ele ficou irado porque o que ele disse que aconteceria, que aconteceria, que a cidade seria subvertida, não aconteceu. Então ele ficou irado, porque ele falou assim: eu sabia desde o princípio que tu és um Deus misericordioso, por isso que eu não quis ir, por isso que eu fugi para o outro lado. O Senhor mandou para um lado e eu fui para o outro lado, exatamente por isso. Então esse profeta aqui, na verdade não é o problema do profeta, o problema é que a cidade em si, ou o país em si, a Síria em si, era uma cidade muito cruel e eles eram temidos por todos, inclusive Israel queria distância deles. Então quando falou da mensagem, falou: eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, um Deus que perdoa o pecado, e por isso que eu não quis ir lá. Agora, tá vendo? Eu falei que ia ser destruído e a minha palavra não vai se cumprir. A preocupação de Jonas é a palavra dele, mas Deus está preocupado com as pessoas, e não que a sua palavra vai se cumprir. Não, o problema é as pessoas. Deus quer que as pessoas sejam salvas, independente do que eles estejam fazendo nesse exato momento. Mas a prostituta, mas o traficante, mas o alcoólatra, não importa. Na verdade, são esses que importam, esses que precisam de salvação, esses que estão enfermos.
Todos os que estão enfermos necessitam de salvação, necessitam estar saudáveis. Jonas 4,4, já lemos, né? Exato, Jonas 4,11 agora. E não hei de... Agora a resposta de Deus, né? Jonas já falou da sua indignação, agora vem a resposta de Deus. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, se Deus fosse destruir a cidade, eram mais de 120 mil homens. Está falando de homens, porque a Bíblia sempre fala de homens, não é? E as mulheres, e as crianças, e os animais. Então, eram muitas pessoas que tinham nessa cidade para que ela fosse destruída, e na verdade aconteceu essa conversão, e Deus não fez o que ele disse que faria, pelo menos não nesse período, né? Mais para frente isso aconteceu. Então, aqui nós vemos que Deus ama toda a humanidade. O resumo desse tópico diz que por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Daqui a pouquinho. O terceiro tópico fala sobre alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, alianças de Deus. O que é uma aliança? A aliança é um acordo contínuo e duradouro ao longo do tempo. Então, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Quando que aconteceu a queda do homem? A queda do homem aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão, ou quando Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer. Pode comer de tudo, menos desse. Eles acabaram comendo daquele. Então, quando aconteceu a queda, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Deus ele providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Os homens eles tentam buscar caminhos para retornar a Deus, mas Deus ele criou um caminho para que o homem retornasse a Ele. Então só Deus pode salvar através desse caminho. Qual que é o caminho? Nós já lemos aqui, já citamos um versículo aqui de João 14,6, onde Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho. Então os homens buscam meios de se chegarem a Deus, de sacrificarem, de idolatrarem, de fazer qualquer coisa para voltar a Deus. Mas não funciona. Agora, quando Deus criou esse caminho, quando Deus enviou a sua palavra, quando Deus enviou o seu filho, quando Deus enviou esse caminho, aí sim, esse caminho que nós devemos seguir para que nós possamos encontrar a salvação. Não existe outro jeito, não tem outra forma, não tem outro meio. Então Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar essa comunhão perdida lá no Éden. Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz assim, ó, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei. Por quê? Porque Deus está acima da lei, Deus é o criador da lei. Aí o seu filho nasceu de mulher, então ele ficou debaixo da lei, ficou tendo que obedecer à lei também. Versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus precisou nascer, o nosso Salvador precisou nascer como homem, para que ele pudesse derramar o seu sangue, para que ele pudesse salvar toda a humanidade. Então as alianças elas foram estabelecidas com o intuito de tornar conhecida a glória de Deus entre as nações e receber delas a legítima adoração. O segundo subtópico fala sobre a aliança incondicional e também da aliança condicional. Então a aliança incondicional ela é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato no qual não depende em nada da parte humana. Então é incondicional, ou seja, Deus falou que vai fazer, ele faz. Ah, mas se o homem não cumprir a parte dele, Deus não fez nenhuma proposta, Deus não colocou nenhuma condição, é incondicional. Ele falou, vai acontecer. Gênesis 21:1 diz assim, ó, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. O que o Senhor prometeu para Sara? Deus prometeu para Sara um filho. Ó, Sara vai ter um filho. A Sara riu, então tanto que o nome da criança foi Isaac. Isaac significa riso, então Sara riu. Mas ele falou, você precisa fazer alguma coisa? Não, ele não falou que ele não precisava fazer nada. Então é uma promessa incondicional. Visitou, falou que ia fazer e fez exatamente como ele havia prometido. Então Deus prometeu enviar seu filho de maneira incondicional. O que ele fez? Ele enviou, chegou à plenitude dos tempos, ele enviou o filho dele para que todos nós pudéssemos ser salvos. Mateus 5,45 fala uma coisa aqui também, ó, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons. Então é incondicional. E a chuva desça sobre justos e injustos.
é incondicional também. Nós não precisamos fazer nada para receber a chuva. Nós não precisamos fazer nada para que o sol nasça, né? Da forma como nós falamos, porque a gente sabe que o sol fica parado, é a terra que se move, né? Mas para que o sol nasça, para que o sol se ponha, para que venha um dia, para que venha a noite, nós não precisamos fazer nada. São promessas incondicionais. Por exemplo, o que você fez para abrir o olho hoje? O que eu fiz para abrir o olho hoje? Para respirar? São tudo incondicionais, são bênçãos incondicionais da parte de Deus. Então Deus promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, às pessoas particularmente, pessoalmente, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, mas também executar punições precisas em caso de não cumprimento. Essa aqui é a bênção condicional. Então, ou seja, Deus promete que vai conceder uma bênção se você obedecer, se você fizer tal coisa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você entregar o teu filho, como foi o caso de Abraão, se houver uma condicional, Deus só vai cumprir se nós cumprimos a nossa parte. Então essa é diferente. Então tem a incondicional, que Deus cumpre independente de nós, e tem a condicional, que depende de nós para que se cumpra. Então Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Você quer comer o bem dessa terra? Você deseja comer o bem dessa terra? Então precisa obedecer. Primeiro você precisa querer e depois você precisa obedecer para poder comer o bem dessa terra. Deuteronômio 28,15: será porém que se não deres, primeiramente aqui em Deuteronômio, anteriormente aqui, ele já vai falar se deres ouvido. Agora ele está dizendo assim: porém se não deres ouvidos, é uma outra condição, né? A voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Peraí, se eu cumprir, vai vir bênção. Se eu não cumprir, vai vir maldição. Então, tá vendo? É condicional. Então, se eu cumprir, vai vir bênção. Se eu não cumprir, vai vir maldição. Então, essa é a parte condicional do negócio. João 11,40: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se, olha só, tem um se aqui, tem uma condição, se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não vai ver. Então, se crer, vai ver, é uma condição, não é? É o se. Se você crer, você vai ver. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Então, se Deus prometeu incondicionalmente, Ele cumpre, com toda certeza vai se cumprir na tua vida. Agora, se Deus prometeu condicionalmente, o cumprimento depende de nós, está em nossas mãos. Então não adianta querer acusar Deus prometeu, mas não cumpriu. E você, cumpriu a tua parte? Então, se for condicional, temos que cumprir a nossa parte. Se for incondicional, é só aguardar que cedo ou tarde vai se cumprir nas nossas vidas. Cedo ou tarde para nós, para Deus é no tempo exato, no tempo certo. E o resumo desse tópico diz que há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre todas as nações. É para todos os povos também, não é só para Israel, né? São para todos os povos. A conclusão diz que nós vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade, com toda certeza. Então, seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Esse é o objetivo de Deus. Então, por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si. Mas, o Salmo 96,3 vai dizer aqui: mas para que quero fazer? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém, queridos? A igreja também não pode fazer isso não. Nós recebemos a mensagem, nós recebemos a salvação, agora nós temos que espalhar, nós temos que pregar, nós temos que viver o evangelho. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. Nós precisamos refletir o brilho de Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.